Fala, rapaziada, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um estudo e vamos falar hoje sobre o mercado, né? Sobre o que está acontecendo. E espero a compreensão de vocês. Eu tô meio fora de vídeos aí, porque essa situação toda que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente está mais dando atenção aí às notícias do que está acontecendo, tentando ver quais serão os passos aí que o Estado vai tomar, né? Então, já peço a vocês aí que quem puder ajudar, ajude, né? O Estado está numa situação bem complicada. E uma coisa que eu acho que se cada um fizer a sua parte, nem que seja pequena, pode ajudar, né? E eu queria já pedir um like para vocês, não se esquecerem de deixar aí ajuda, que isso aí ajuda as pessoas que estão chegando, né? E também a colaboração aí de todo mundo. Inclusive, eu queria pedir para vocês aí, quem puder, né, fazer doações, que façam, né? Inclusive lá no meu perfil do Facebook eu deixei um site que eu acho que todo mundo pode fazer a sua parte mesmo de longe, né? Inclusive para poder estar ajudando aí as pessoas a cada vez mais passar por esse momento difícil aí que está acontecendo, né? Então existe um site que eu vou deixar aqui, eu vou até escrever aqui para vocês e deixar na descrição, quem puder, .paraquemdoar.com.br, é um site de doações aí, que eu acho que pode ajudar muita gente aí nessa situação que está realmente dramática aqui no estado, tá? Então quem puder fazer a sua parte aí, que possa aí, tá? Ajudando o Estado, ajudando essas pessoas necessitadas, beleza? Então bora falar de estudo, né? Antes queria falar para vocês também do treinamento, tá, turma? Segue aqui o nosso site, você ainda tá chegando agora no canal, não está conhecendo o operacional, esse é o treinamento, aqui é o nosso site, você pode ter todas as informações possíveis e imagináveis, tá? E uma coisa que eu queria já aproveitar também com vocês, se você está chegando agora, está querendo ajudar, não só a quem está aprendendo, né? Então compartilhe com essa pessoa, compartilhe tudo que você puder de vídeo, que eu tenho certeza que as pessoas vão virar essa chave do day trade e poder aí com isso tá ganhando dinheiro nesse mercado, né? Para tá aí seguindo o teu sonho. É um treinamento muito acessível, tá? É um valor que cabe no bolso de todo mundo. Então aí se você tem aí intenção de aprender, a hora é agora. E eu vou fazer um desafio com vocês, tá? E eu queria combinar com vocês, assim, ó, de hoje até sexta-feira que vem, eu vou deixar aqui gravado nesse vídeo, todo treinamento que for vendido, cada treinamento eu vou destinar R$100 para ajuda das famílias aí. Então, a partir da data de hoje até sexta-feira que vem, todo treinamento que for comercializado, todo mundo que adquirir um treinamento, a cada treinamento vendido, R$100 vai para ajuda aí desses desabrigados, beleza? Então, é o momento aí de você fazer a tua parte, também contribuir aí com todo mundo, né? A gente faz a nossa parte, a gente ajuda da melhor forma possível, beleza? Então, bora falar do gráfico aqui. Aqui, ó, falar aqui para vocês. O que a gente tem aqui no índice, né? Eu gosto de sempre na análise do final de semana, a gente começar pela análise macro, porque não adianta nada a gente não analisar o múltiplo time frame, né? Então a gente tinha aqui um rally base rally, onde ele deixou um fundo, e aí depois esse fundo foi perdido, né? Quando a gente olha o time frame menor, né, a gente está olhando aqui o gráfico de 4 horas, a gente tem uma quebra de estrutura aqui, né, nesse movimento.
E agora o preço capturou essa liquidez aqui embaixo e está voltando. O que a gente tem que estar atento nesse mercado? Primeira coisa, vocês têm que perceber que aqui nós tínhamos uma região de liquidez e esse pavio aqui varreu toda a liquidez. Então, qual que é o primeiro ponto de atenção que vocês precisam ter? Nesse cenário aqui, não existe sweep, tá? Esse é o sweep. Se o preço vier aqui para romper, é para romper e ir lá para cima. Porque esse cara aqui fez a varredura da região de liquidez que a gente tinha aqui, tá? Então, fiquem muito atentos em relação a isso. E em cima disso, vocês precisam estar atentos às regiões no time frame menor, porque agora sim, ó, o preço está subindo, percebam, ele está fazendo topos e fundos mais altos, né? Quebrando estrutura. Então, o que a gente tem aqui? Aqui eu tenho a zona de tomada de decisão. Só um detalhe, essa zona ela é abaixo do nível do topo, porque é justamente por isso que eu falei para vocês. Por isso daqui se tratar de um stop hunting, na verdade é um stop hunting isso daqui, né? Aquele movimento brusco para cima que volta com tudo. E vocês percebam aqui, ó, se você coloca o zoom no gráfico, é exatamente a característica do stop hunt. O movimento brusco voltou e o pavio ficou para fora e ele fechou abaixo da máxima anterior. Ou seja, isso aqui é uma captura de liquidez. O próximo teste que o preço vier fazer nessa situação é para romper. Então, todo e qualquer cenário vendedor, ele deve acontecer dentro dessa região aqui para que vocês possam tomar decisões. E aí entra aquela análise do múltiplo time frame, que é o que? Trazer para os 15 minutos, trazer para os 5 minutos, para que vocês possam ter as melhores decisões. E aqui, ó, a gente já tem aqui um ponto específico, que é o order block do 15 minutos. Né? Eu tenho aqui um order block do 15 minutos, que é a melhor situação para uma tomada de decisão vendedora. Esse ponto aqui, turma, é o ponto que você vai, se o preço chegar aqui em cima, seja ele fazendo uma quebra de estrutura no time frame menor para te dar uma entrada confirmada, ou se o preço chegar aqui e você quiser arriscar uma risk and try vendedora, esse é o momento certo, porque o teu stop vai estar aqui atrás de qualquer jeito. Aqui não tem sweep, tá? Isso aqui é um cenário que não caracteriza cenário de sweep, tá? Então, por isso que esse ponto é um ponto totalmente decisivo para a tomada de decisão, beleza? Além disso, a gente tem essa região aqui, ó, que é uma região importante também desse imbalance. Então, o que eu falo para vocês? Como a gente analisa o time frame de 15 minutos para tomada de decisão, se o preço abrir amanhã rompendo o topo, o que vocês podem fazer? Trazer para o gráfico de 5 minutos e se esse preço abrir dando continuidade nesse movimento, vocês precisam aguardar por uma quebra de estrutura no time frame menor, porque essa entrada ela pode ocorrer nesse imbalance aqui, lá de trás, ou no order block. Entrada de risco seria só nessa região aqui. Se o preço segurar nessa região do meio, sempre com entrada confirmada, tá? Com confirmação em quebra de estrutura no time frame menor. Aí se você vai usar os 5 minutos, se você opera no 2, se você opera no 1, aí a característica é de cada um, tá? Aqui é o momento que vocês precisam ter atenção. Inclusive, devido ao payroll, a gente tem regiões validadas, né? Onde a gente pode também ter decisões importantes, que são essa região de liquidez aqui, que é, perdendo essa região, o preço pode fazer aí, buscar pontos ali embaixo. A gente tem esse order block aqui do 15, que seria a região extrema, né? Nesse caso, claro, é um movimento que dificilmente o preço faz nessa segunda-feira, um movimento tão brusco quanto esse
do payroll, onde ele andou praticamente aí quase 3 mil pontos num dia. Isso aqui é muito difícil num dia comum, né? Mas de seus 2 mil pontos aí ele tende a andar. Então o que vocês têm que ficar espertos? Caso o preço perca essa região aqui amanhã, o que a gente tem de cenário? Uma possível volta de um teste, pelo menos nessa região, para depois ver se ele vai fazer isso aqui e voltar. Por que eu falo isso? Que o preço quebrando essa estrutura, ele vem testar a zona de demanda aqui embaixo, consequentemente você valida a região de oferta aqui, porque ele confirma essa quebra de estrutura na região de oferta, tá? Então aí você tem um possível final de movimento. Por isso que é importante demais essa análise do que o preço vai fazer amanhã na abertura, tá? Para saber qual que é a intenção, né, que o preço está tomando. É o que eu sempre falo para vocês. Quando o preço abre dando continuidade, é uma situação bem mais tranquila. Quando o preço, por exemplo, ele abre aqui nesse meio, ele vai fazer o quê? Nada. Ele simplesmente vai abrir dentro daquela consolidação que ele terminou na sexta-feira, e aí com isso a gente vai ter que fazer o quê? Esperar se ele vai romper para cima ou se ele vai abrir e romper para baixo, porque ele abre dentro do range. Então, quando ele abre dentro do range, a gente precisa ter a paciência para esperar para tomar decisão, tá? Então, isso que é importante vocês saberem. Qual a reação que a gente vai ter de acordo com a forma como o preço está abrindo, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, beleza? E aí a gente sabe que aí nessa situação, o preço abrindo aqui em cima, ele está dando continuidade, aí você vai esperar por uma quebra de estrutura para tomar uma decisão, a não ser que ele chegue perto da extremidade. Ele chegando perto da extremidade, aí sim você pode ter a condição de entrar num trade de risco, visto que o teu stop está de qualquer forma atrás desse pavio, atrás desse topo aqui, beleza? Então, bora falar do dólar aqui. Dólar é a mesma coisa do lado contrário, tá? Quando a gente olha aqui o gráfico de 4 horas do dólar, a gente percebe que o dólar está quebrando estruturas no time frame macro. Olha aqui, ó, ele veio, fez topo, fundo, topo, quebrou a estrutura, fazendo um drop, deixando uma zona de liquidez interna. Depois ele volta, captura a liquidez nessa região aqui e vai. E renova a estrutura de alta. Então, o que a gente tem com esse cenário do dólar aqui? Ó? Ele renovou a estrutura de alta e está fazendo pullback. Agora, se ele está fazendo pullback e ainda está quebrando estrutura para baixo, o que eu tenho que fazer? Olha lá, tá vendo? Ele pegou a liquidez aqui e seguiu para baixo. Tá chegando nessas regiões aqui. O que eu tenho que aguardar aqui? A mesma coisa que eu falei no índice, só que o contrário. A gente tem que esperar para ele chegar nessa região, ter uma quebra de estrutura num time frame menor para voltar a pensar numa operação compradora. A gente tem um cenário de alta no dólar, porém, no time frame menor, ele está fazendo um pullback. Então, você não tem o gráfico alinhado. Vocês estão entendendo o porquê da situação? E aí, quando ele fala, Emerson, então se ele subiu, eu posso vender porque eu tenho um alvo lá embaixo? Aí é que está o problema de vocês não terem paciência e quererem fazer tudo a qualquer preço, né? Pode vender? Pode. O dinheiro é teu. O risco é seu, tá? O que eu falo é isso. Agora, quando ele chegar na extremidade, concorda comigo que a favor do movimento de 4 horas, com o de 1 hora, com o de 15 minutos, estando tudo alinhado, a situação não é muito mais fácil para você tomar uma decisão? Com certeza é, mas se você quer sofrer, aí não sou eu que vou decidir, né? A sofrência é de cada um e, infelizmente, a B3 faz isso com todo mundo, né? Ela dá esse vício, né? Ela dá esse combustível aí para vocês quererem operar a qualquer custo, né? Então, quem sou eu para falar não? O dinheiro é de vocês e aí vocês é que tem que saber o que fazem da melhor forma possível. O que eu marco é a extremidade. Tem essa região aqui que vocês já percebam, o preço segurou aqui, ou seja, o impulso comprador segurou toda essa venda, ele não conseguiu dar continuidade. Então, a gente tem aqui um cenário
onde o preço possivelmente vai fazer um novo teste para dar essa reversão. Ele tem que fazer um novo teste, tá? Isso aqui é o que a gente chama do primary test, né? Quem estuda um pouco de Wyckoff sabe que ele está montando uma estrutura e o primeiro ponto de teste é o primary test. Depois ele vai tentar fazer essa liquidez de novo, faz o sweep, volta, pega e aí vai embora. É mais ou menos isso. Ninguém pode negar que a região de interesse comprador está aqui embaixo. Né? Tá aqui embaixo está o dinheiro no dólar, não é aqui nesse meio de caminho. Ninguém quer comprar nessa região aqui. Então, possivelmente eles vão trazer esse dinheiro mais para baixo um pouquinho para estar pegando esses stops aí da turma e tomando o lado certo do negócio. É assim que o preço funciona, é assim que o preço caminha, né? É assim que o preço anda. Então assim, dessa forma, vocês tenham certeza de uma coisa: as melhores decisões elas estão nas extremidades do gráfico, beleza? E aqui, ó, a gente tem esse imbalance aqui, que vocês perceberam que o gráfico hoje ele está exatamente espelhado. Eu tenho o mesmo imbalance daqui que aconteceu no índice do lado contrário. Então, o que eu falo para vocês? Nessa região aqui, ó, eu vou deixar marcado com isso aqui, ó. Pera aí. Eu vou deixar marcado aqui, ó, com aquele nossa FIBO. Para quê? Para que vocês entendam aonde é o 50% desse imbalance no 15 minutos, tá? Então eu vou deixar aqui. Ó. Ele E eu deixo a região pontilhadinha, que vocês podem fazer isso no gráfico de vocês. Então, vocês já sabem que aqui eu tenho uma região onde, dentro dessa região, o que eu vou esperar que o preço faça? Que ele faça uma quebra e me dê continuidade. Se ele chegar a tocar na zona verde, aí sim eu tenho validada uma entrada de risco a favor da tendência. É a mesma situação do índice, só que do lado contrário. Entenderam? Beleza, turminha? Então, índice dólar era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um excelente final de domingo. Um grande abraço a todos. E como eu disse no começo do vídeo, quem puder ajudar aí, fazer a sua parte contribuindo, seja por doação, seja na campanha do treinamento que a gente vai fazer até sexta-feira que vem. Mas espero que vocês possam aí, de alguma forma, ajudar essas famílias aí. Beleza? Então era isso, turminha. Um grande abraço a todos. Tenham todos aí um excelente fim de domingo e bora pra cima nessa segunda. Grande abraço.